Olá, seja bem-vindo ao tutorial completo do E-Investidor sobre como fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. Já pega o papel e a caneta, ou melhor, o celular ou o computador e vem comigo, porque hoje eu vou te guiar passo a passo por todo o processo de declaração do IR. Se essa é a primeira vez que você vai declarar o Imposto de Renda e não faz ideia do que seja isso, eu vou começar o vídeo tirando algumas dúvidas. Mas se você quer pular direto para a parte do tutorial, fica à vontade, esse vídeo está dividido em capítulos. Afinal, o que é o imposto de renda? É um tributo cobrado pela Receita Federal sobre os ganhos e rendimentos dos brasileiros, por isso que se chama imposto de renda. Para que serve o imposto de renda? A declaração anual é obrigatória e serve para o governo checar se os cidadãos estão pagando mais ou menos impostos do que deveriam ao longo do ano. Como funciona o pagamento do imposto de renda? A cobrança pode ser realizada mensalmente a partir de retenção direta no rendimento do salário, como acontece com trabalhadores do regime CLT, ou sob outros tipos de rendimentos, como nas operações de ações negociadas em bolsa de valores. Eu sei que eu acabei de falar que a declaração é anual, e agora eu estou falando que a cobrança é mensal. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar. Essa cobrança mensal se chama imposto de renda retido na fonte. Basicamente, a Receita Federal cobra automaticamente o imposto sobre o rendimento de uma pessoa física ou jurídica, podendo ser um emprego CLT ou um investimento. Essa cobrança acontece diretamente na fonte pagadora, ou seja, antes mesmo de você receber o seu salário ou o rendimento de um investimento, por exemplo. Já a declaração anual é o envio de todos os informes de rendimentos que você obteve no ano, incluindo o imposto retido na fonte. Ou seja, para a declaração deste ano, é preciso pegar todas as informações de 2023. O que é informe de rendimentos e como ter acesso a ele? Um dos documentos que deve ser incluído na declaração do imposto de renda é o informe, ou comprovante de rendimentos da pessoa física. Nele, consta a acumulação dos valores recebidos pelo contribuinte, no intervalo de um ano, de forma resumida. Esse comprovante pode ser obtido junto a uma série de instituições, como bancos, corretoras, empresas e o INSS. O correntista ainda pode solicitar a emissão junto ao banco em que possui conta, ou às empresas que prestam serviços financeiros a ele, caso ainda não os tenha recebido. Vale lembrar que todas as instituições têm a obrigação de fornecer um informe de rendimentos. Quanto eu vou pagar de imposto de renda? A tabela do Imposto de Renda 2024 teve algumas mudanças, já com desconto aplicado ao salário a partir do mês de fevereiro. Você pode consultar a tabela aqui ao lado. Se o valor que foi pago no imposto de renda retido na fonte for superior ao apurado na declaração anual, a diferença será restituída. Agora, caso o pagamento seja inferior ao que deveria ter sido, poderá ser aplicada uma multa ao contribuinte pelo atraso, a chamada malha fina. Qual a data dos lotes de restituição? O primeiro lote será pago no dia 31 de maio, o segundo lote no dia 28 de junho, o terceiro lote no dia 31 de julho, o quarto lote no dia 30 de agosto, o quinto e último lote no dia 30 de setembro. Qual a prioridade dos lotes? O primeiro lote é destinado para os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos. O segundo lote para os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave. O terceiro para os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O quarto lote para os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição pelo Pix. E o quinto lote para os demais contribuintes. O que significa cair na malha fina? Na hora de enviar a declaração do imposto de renda, um dos grandes medos dos brasileiros é cair na malha fina. Quando enviamos a declaração do imposto de renda, ela é analisada pelos sistemas da Receita Federal. As informações declaradas são verificadas e comparadas com as informações fornecidas por outras entidades que também entregaram as suas declarações, como empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros. Se for encontrada alguma diferença entre as informações declaradas e as informações enviadas por outras entidades, a declaração será direcionada para uma análise mais profunda. Isso é a malha fiscal, ou malha fina, como é popularmente conhecida. É importante lembrar que enquanto a sua declaração estiver em análise, você não receberá restituição do imposto de renda. Como saber se eu caí na malha fina? Para verificar se o documento está nessa situação, é necessário acessar o portal ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, com a sua conta gov.br. Feito isso, clique na opção Meu Imposto de Renda
Em seguida, você será direcionado para outra aba. Depois, clique na opção Pendências de malha. Você também poderá verificar o motivo pelo qual a declaração foi retida. Qual o prazo para declarar o imposto de renda? Começou no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. Vale lembrar que quem perde o prazo precisa pagar uma multa mínima de R$ 165,74, valor que pode ser de 1% a 20% do imposto de renda devido. O valor exato dependerá do tempo de atraso e do montante do imposto devido. Como saber se eu preciso declarar o imposto de renda? Caso você se enquadre em algumas das situações que vão aparecer na tela, você deve declarar o imposto de renda. Quem é isento do imposto de renda? Caso você não se encaixe em nenhuma das situações mencionadas ou tenha recebido até 2 salários mínimos mensais, R$ 2.824, não é preciso enviar a declaração. Além disso, alguns contribuintes que sofrem com doenças graves também estão isentos do IR 2024, sobre aposentadorias, reformas e pensões. Confira a lista completa na tela. Eu sei que na tela anterior apareceu que quem recebeu cerca de R$ 2.554 por mês tem que declarar. E agora eu estou falando que quem recebeu até 2 salários mínimos, cerca de R$ 2.824, está isento. Quem ganha até R$ 2.259,20 está isento, de acordo com o Ministério da Fazenda. Mas o contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 mensais também será beneficiado com a isenção, porque dessa renda subtrai-se o desconto simplificado de 20%, ou seja, R$ 564,80, resultando em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20, exatamente o limite máximo da faixa da alíquota zero na nova tabela. Bom, agora vamos aprender a enviar a declaração do imposto de renda. Existem 3 maneiras de fazer isso: pelo celular ou tablet. Basta instalar o aplicativo disponível na Apple Store ou Google Play. Pela internet. Para acessar, você precisa de uma conta gov.br com nível prata ou ouro, ou baixando e instalando o programa oficial do Imposto de Renda no seu computador. Eu vou entrar no site da Receita Federal, clicar na opção Imposto de Renda 2024, clicar na aba de Declaração. Vão aparecer as 3 opções de envio, como eu disse: declaração online, programa de computador e celular ou tablet. Se assim como eu, você quer baixar o programa de computador, é só clicar nessa opção, baixar o programa, aqui ó, de novo na mesma opção, baixar o programa. O arquivo já vai carregar no seu computador e aí é só você clicar no programa. Bom, esse aqui é o programa e você vai clicar nessa aba aqui, nova. Vão aparecer essas 3 opções: iniciar declaração a partir da pré-preenchida, iniciar importando declaração de 2023 e iniciar declaração em branco. A gente vai escolher essa terceira opção, iniciar declaração em branco. A gente tem que colocar o nosso CPF, vou colocar aqui o meu CPF. O seu nome já vai aparecer aqui na aba de nome automaticamente, é só clicar em OK. A primeira aba é de identificação do contribuinte. O seu nome provavelmente já vai aparecer automático aqui. Então você deve colocar a sua data de nascimento, o título de eleitor, vão aparecer algumas opções em seguida e você deve preencher de acordo com o seu perfil. Houve alteração de dados cadastrais? Não. Possui cônjuge ou companheiro? Não. Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023? Não. Aqui embaixo é a aba de endereço. Você deve preencher de acordo com o seu endereço. Na opção de ocupação principal, você vai escolher a sua ocupação. No meu caso, eu sou uma trabalhadora assalariada, ou seja, eu trabalho dentro do regime CLT, então eu vou escolher a opção empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras. Depois, você tem que colocar o código da sua profissão. No meu caso, eu sou jornalista, então eu vou escolher o código 261. Mas e se você for autônomo? É só escolher o grupo 11 e o código de acordo com o que você faz. A próxima aba é de dependentes. Você só deve preencher caso você tenha algum dependente. E quem pode ser dependente de uma pessoa? Filho ou enteado de até 21 anos de idade ou em qualquer idade quando incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho. Filho ou enteado de até 24 anos de idade se ainda estiver cursando ensino superior ou escola técnica de 2º grau.
filho ou enteado com deficiência de qualquer idade, quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. A lista completa de quem pode ser dependente você encontra no site da Receita Federal. Caso você tenha algum dependente, você deve clicar em Novo, você deve escolher o tipo de dependente, aqui tem algumas opções que eu acabei de citar, inserir o CPF do dependente, a data de nascimento, o nome completo, o e-mail, o contato e informar se o dependente mora com você ou não. É importante ressaltar que não é porque uma pessoa é dependente de alguém que ela não precisa declarar os seus rendimentos. Caso os rendimentos do dependente não sejam declarados, você pode cair na malha fina. Especialistas aconselham analisar se vale a pena declarar como dependente ou fazer uma declaração separada, pois pode ser mais interessante tributariamente falando, já que existem casos em que fazer separado pode gerar um imposto menor a ser pago. Vale lembrar que a dedução dos gastos com dependentes tem um limite de R$ 2.275,08 em 2024. A próxima aba é de alimentandos, e ela serve para você informar os dados da pessoa que você paga a pensão alimentícia determinada pela Justiça ou outras despesas, como despesa médica. Ou seja, você vai inserir o nome e o CPF dela. Vamos para a próxima aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você vai inserir tudo que você recebeu ao longo do ano, ou seja, em 2023, como seu salário, por exemplo. Lembra que eu comentei que eu trabalho dentro do regime CLT? Bom, eu trabalho aqui no Estadão e, claro, eles que pagam meu salário. Portanto, eles devem enviar o meu informe de rendimentos de 2023. Inclusive, eles já enviaram. Está aqui na minha caixa de e-mail. Eu não sei como a sua empresa disponibiliza o informe, mas o importante é solicitar esse documento para você conseguir preencher as informações da sua declaração. Clique na opção Novo. Aqui você deve inserir o CPF ou CNPJ da fonte pagadora. No meu caso, eu colocaria o do Estadão. O nome da fonte pagadora é o nome da sua empresa. E tem esses outros dados aqui: rendimentos recebidos de pessoa jurídica, contribuição previdenciária oficial, imposto retido na fonte, 13º salário, imposto retido na fonte sobre o 13º salário. Todas essas informações você encontra no seu informe de rendimentos. Depois de você preencher, é só clicar em OK. Agora vamos para a aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Nessa aba entram os rendimentos recebidos por trabalhadores autônomos, como professor particular, influenciadores digitais, babá, entre outros, além de rendimentos recebidos de aluguéis e valores recebidos do exterior. Os rendimentos decorrentes do aluguel de um imóvel, por exemplo, entrariam nessa opção Outras informações. A orientação para esses trabalhadores, segundo especialistas, é que eles deveriam ter feito o Carnê-Leão em 2023. O Carnê-Leão nada mais é do que o imposto sobre a renda mensal de pessoa física residente no Brasil, recebida de outra pessoa física ou do exterior. Tá vendo que aqui embaixo tem a opção Importar dados do Carnê-Leão? Caso você tenha feito isso, basta clicar nessa opção para importar as informações. Caso contrário, a recomendação é baixar o programa do Carnê-Leão, preencher com seus rendimentos e depois importar na declaração. A próxima aba é de rendimentos isentos e não tributáveis. Mas quais são eles? Os isentos são aqueles alcançados pelo benefício da isenção, ou seja, correspondem a valores como herança, pensão alimentícia e entre outros. Já os não tributáveis são aqueles que precisam ser declarados, mas que não estão sujeitos à incidência do imposto, como é o caso de dividendos distribuídos por empresas e rendimentos da poupança, por exemplo. Aqui também entra a restituição do ano passado, caso você tenha recebido. Eu sei que eu expliquei que a pensão alimentícia entra em outra aba. Isso porque a aba de alimentando serve para você inserir o valor que você paga de pensão alimentícia. Agora, se você recebe, você também tem que declarar esse valor. E ele vai entrar aqui. É só clicar em Novo, escolher o tipo de rendimento. No caso da pensão alimentícia, o código é o 28. Escolher o tipo de beneficiário. Se lá no começo você inseriu um dependente, provavelmente o nome e o CPF dele vai aparecer automaticamente aqui. CPF do alimentante é quem pagou a pensão alimentícia, nome do alimentante e o valor. Agora vamos para a aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. E vão entrar os rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados ou outros. Os valores informados na aba Rendimentos serão transferidos para as respectivas linhas na aba Totais, que está aqui do lado. É só clicar em Novo, escolher o tipo de rendimento. Vamos usar como exemplo rendimentos de aplicações financeiras. Escolher o tipo de beneficiário,
titular ou dependente. Eu vou escolher titular. Em beneficiário, já aparece automaticamente o meu CPF e o meu nome completo. Em seguida, você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, podendo ser um banco ou uma corretora, o nome da fonte pagadora e o valor líquido. No final, é só clicar em OK. Agora, se você escolhesse juros sobre capital próprio, seria o mesmo esquema, mas o CNPJ na fonte pagadora seria quem me paga o juros sobre capital próprio, ou seja, alguma ação listada na Bolsa de Valores que eu invisto. Mas aonde eu posso conseguir esse CNPJ? Bom, um possível caminho é pesquisando, mas para facilitar a sua vida, o investidor preparou uma lista completa com os principais CNPJs das empresas listadas na Bolsa de Valores. O link está na descrição desse vídeo. Lembrando que as informações sobre os valores você consegue a partir do informe de rendimentos que as fontes pagadoras devem disponibilizar. A próxima aba é a de rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Essa aba serve para declarar um dinheiro que está em uma disputa judicial, ou seja, um dinheiro que você julga ser seu por direito, mas ainda não recebeu. Caso você tenha entrado com um processo contra uma empresa por falta de pagamento, por exemplo. Caso o informe de rendimentos da fonte pagadora tenha um valor descrito como rendimento tributável com exigibilidade suspensa, ele deve ser declarado nessa aba. É só clicar em Novo, inserir o CPF ou CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, os rendimentos tributáveis e os depósitos judiciais do imposto. A próxima aba é a de rendimentos recebidos acumuladamente. Os rendimentos recebidos acumuladamente são aqueles que se referem a anos calendário anteriores ao do recebimento. Em razão disso, tem tratamento tributário específico. Aqui, você deve declarar aquele dinheiro que recebeu de uma vez só, como um aluguel atrasado há meses de um inquilino, por exemplo. A próxima aba é do imposto pago ou retido. Aqui você vai inserir todas as informações do que você já pagou no ano passado para não pagar duas vezes. Lembra que eu expliquei lá no comecinho sobre o imposto retido na fonte? Aquele imposto que a gente pagou antecipado? Então, é isso que vai entrar aqui. A próxima aba é a de pagamentos efetuados. Aqui você vai colocar todas as suas despesas, a dos seus dependentes e a dos seus alimentantes, como plano de saúde, dentista, educação, entre outros. O plano de saúde, por exemplo, é o código 26. Basta escolher se a despesa realizada foi com titular, dependente ou alimentando, como eu já expliquei. Inserir o CNPJ da empresa, o nome da empresa e o valor que foi pago. Caso o plano de saúde seja custeado pela empresa que você trabalha, por exemplo, você não deve declarar esse valor. Mas se tiver coparticipação, os valores desembolsados por você são dedutíveis e devem ser declarados. O mesmo vale caso você vá em uma consulta particular que o seu plano de saúde não cobre e você solicite o reembolso. Basta usar o código 10, inserir o CPF do profissional prestador de serviço, o nome, o valor pago na consulta e o reembolso. A próxima aba é a de doações efetuadas. Aqui você vai colocar caso você tenha feito todas as doações que você fez no ano passado para instituições reconhecidas. Basta inserir o código. A próxima aba é a de doações diretamente na declaração. Aqui você pode destinar uma parte do imposto devido a uma instituição na própria declaração. Você consegue ver o valor que você tem disponível para doar para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou para os idosos. Clique em Novo, escolha o tipo de fundo, nacional, estadual ou municipal, o valor, e aqui, nesse cantinho, vai aparecer o valor disponível para a doação. Quando você finalizar, é só clicar em OK. Lembrando que se você já fez esse tipo de doação no ano passado, ela deve ser declarada na aba anterior. A próxima aba é a de bens e direitos. Aqui você vai inserir todos os bens que você tem, como imóveis, veículos, saldo em conta e os valores que você tem investido até 31 de dezembro de 2023. Basta clicar em Novo, escolher o grupo, selecionar o código, a localização e os valores. Vamos supor que você queira declarar um carro. O grupo é o 2, o código é o 1. Se você já quitou o carro, é só colocar o mesmo valor em 2022 e em 2023. Mas se você financiou, em 2022 os valores ficariam zerados e em 2023 você colocaria o valor que você deu de entrada mais as parcelas. Lembrando que as criptomoedas também entram aqui.
Você deve informar que você possui uma criptomoeda e também qual ativo você possui, além de outras informações. Para isso, basta escolher o grupo 8 de criptoativos. O código é o tipo de ativo. Nós temos aqui, por exemplo, o Bitcoin e as NFTs. Eu vou escolher Bitcoin. Caso você não seja o custodiante, você deve inserir o CNPJ da corretora. Se você comprou no ano passado, a aba de 2022 fica zerada e o valor entra em 2023. A próxima aba é a de dívidas e ônus reais. Aqui, entre os valores que você está devendo. O valor de um empréstimo entra aqui, por exemplo, mesmo que você esteja em dia com as parcelas. Lembrando que aqui não entra o financiamento de um imóvel ou veículo. A próxima aba é a de espólio. Essa aba serve para informar quando uma pessoa morre e, no caso, não vai mais declarar o imposto de renda nos próximos anos. A próxima aba é a de doações a partidos políticos e candidatos. Como o próprio nome diz, aqui entra as doações que você realizou para partidos políticos e ou candidatos. Basta clicar em Novo, inserir o CNPJ, o nome do candidato ou partido político e o valor. A próxima aba é a de verificar pendências. Aqui você vai encontrar quais campos não foram preenchidos. Por fim, você vai escolher aqui no canto esquerdo o tipo de tributação. Temos por deduções legais, que seria a declaração completa, ou pelo desconto simplificado padrão de 20%. Você vai comparar qual opção é mais vantajosa para você. Mas e se você for um aposentado com mais de 65 anos? Um caminho mais fácil é colocar a renda da aposentadoria direto na aba de rendimentos isentos, que o valor que for tributável será direcionado automaticamente para a aba de rendimentos tributáveis. Vamos fazer uma simulação. Escolha a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Clique em Novo e escolha o tipo de rendimento. Nesse caso, seria o grupo 10. Escolha o tipo de beneficiário, nesse caso vou colocar titular, eu, e colocar aqui um valor como exemplo. Caso o valor exceda, ele será transferido para a aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. O processo para preencher o resto da declaração é o mesmo. Também temos esse campo de atividade rural, que serve para você declarar os ganhos com atividade rural, caso você tenha tido, algo bem específico. Também temos o campo de ganhos de capital, que serve para declarar a venda de bens imóveis, direitos, bem móveis, participações societárias e moedas em espécie, caso você tenha tido lucro, como por exemplo, você vendeu uma casa ou um carro por um valor maior do que você comprou. Já o campo de renda variável serve para declarar as operações comuns e day trade, e operações de fundo imobiliário ou fiagro. Agora é só revisar todos os dados que você preencheu e escolher entregar a declaração. Ufa, bastante coisa, né? Bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma na sua declaração de imposto de renda. E caso você ainda tenha dúvidas, o E-Investidor preparou um e-book completo e gratuito com todos os documentos necessários para preencher a declaração. O link para baixar o material está na descrição do vídeo. Até a próxima!